área do triângulo, seja o triângulo ABC, cuja base AC mede Bzinho e a altura relativa a essa base mede H. Então, você tem aqui o triângulo ABC, o lado AC, olha, a gente está tomando como base, né? E esse lado AC mede Bzinho. E em relação a esse lado, a gente tem a altura H. Veja que a altura em relação ao lado que eu estou tomando como base, né, forma um ângulo de 90 graus. Então, para a gente calcular a área desse triângulo, qual é a fórmula? Base vezes altura sobre 2. Tá? A área de qualquer triângulo é a base vezes altura sobre 2. E aí a gente tem alguns casos particulares, né? Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se o triângulo é retângulo, como é que a gente faz para calcular a área? Você sabe que os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, a área vai ser o quê? Cateto vezes cateto sobre 2. Por quê? Observe, a fórmula da área de qualquer triângulo, né, é a base vezes a altura sobre 2. Então, se a gente tomar aqui AC como base, a medida é Bzinho, tá? É a medida do cateto. E a altura em relação a essa base é quem? O outro cateto, C. Então, aqui a gente teria nossa base e aqui a nossa altura. Observe que está formando um ângulo de 90. Então, base vezes altura sobre 2, cateto, né, vezes cateto sobre 2. Já o triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os três lados iguais e os três ângulos internos também iguais a 60. Para a gente achar a área, né, a gente vai usar essa fórmula aqui, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, triângulo equilátero, observe, possui o quê? Os três lados iguais. Possui os três lados iguais, com a mesma medida. Tá? E os três ângulos internos também iguais. Esse ângulo aqui é 60, 60 e esse ângulo aqui também é 60. Tá? Então é por isso que a gente fala que o triângulo equilátero, equis, prefixo equi, quer dizer igual, né? Lados iguais. Mas também ele é chamado de equiângulo, porque possui os três ângulos internos iguais. Veja que nesse triângulo equilátero ABC, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. A gente tem aqui a altura, né, H em relação ao lado BC. E essa altura, se você observar bem, ela divide, né, o triângulo ABC em dois triângulos retângulos. Esse triângulo aqui, A, se eu chamar isso aqui de H, né, esse ponto aqui de H, AHC e AHB. Tá? Então, observe, essa altura aqui, ela divide o lado BC ao meio. Então, esse ponto aqui, é o ponto médio do lado BC. Então, significa o quê? Que esse cateto aqui, né? Por que cateto? Porque está formando 90, vai ser L sobre 2, a metade do lado. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso desenvolver uma fórmula para achar a altura, né, do triângulo equilátero. Veja que esse triângulo ele é retângulo, os catetos são L sobre 2 e H, e esse lado aqui, que é oposto ao 90, é a hipotenusa. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, né, o que é que diz? Hipotenusa ao quadrado é o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar a hipotenusa é L, então a gente vai ficar assim, com L ao quadrado é igual. O cateto 1, né, é H ao quadrado, mais o cateto 2 é L sobre 2 ao quadrado. Tá? E a gente vai desenvolver isso aqui. Então, como é que vai ficar? L ao quadrado igual H ao quadrado, eu vou repetir aqui, mais L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, né? L sobre 2 ao quadrado fica L ao quadrado, que é L vezes L, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. E aí, resolvendo aqui, eu vou isolar o H,
esse mais L ao quadrado sobre 4, eu vou passar para cá, vai ficar negativo, né? Tá positivo, fica negativo, então vai ficar assim, ó. L ao quadrado, continua, menos L ao quadrado sobre 4 é igual a quem? H ao quadrado, tá? E aí, olha o que a gente tem aqui, ó. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, aqui é L ao quadrado sobre 1. Então, eu tenho uma diferença entre duas frações, eu vou tirar o MMC, né? O MMC de 4 e 1 é 4, né? O MMC é 4, que é igual, vou repetir aqui o H ao quadrado. 4 dividido por 1 dá 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Ó, 4 por 1 é 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 por 4 vai dar 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Não pode cortar esse denominador, né, porque você está operando essas duas frações. Aí a gente ficou aqui com 4L ao quadrado menos, aqui é 1L ao quadrado, né, ó. L ao quadrado é L ao quadrado vezes 1. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vai dar o que, ó? 3L ao quadrado sobre 4, que é igual a quem? H ao quadrado, tá? Então, ó, 3L ao quadrado sobre 4. E aí, quem é o H, né? Esse expoente aqui, ó, desaparece e do lado de cá vai aparecer raiz, né? Raiz o quê? Quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de quem, ó? De 3 vezes L ao quadrado sobre 4. Isso vai ser o meu H. Veja que a gente coloca, normalmente quando desaparece o expoente par, aparece mais ou menos. Só que a altura é positiva, então não precisa se preocupar com colocar mais ou menos aqui. Então olha o que a gente tem. A gente tem raiz quadrada, né, de 3L ao quadrado sobre 4. Aí essa raiz aqui, ó, eu vou separar, vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes L ao quadrado, 3 vezes L ao quadrado, sobre a raiz quadrada de 4, que é igual a H, né? Se eu tenho a raiz desse quociente, eu separo aqui, ó, fica a raiz do numerador dividido por raiz do denominador. Raiz de 4 aqui vai dar o que? 2, né? Raiz de 4 vai dar 2, que é igual, né, a H. E a raiz quadrada de 3L ao quadrado, olha, eu vou separar, como aqui é uma multiplicação, vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de L ao quadrado. Isso vai dar, ó, raiz de 3 vezes L. Então, ó, a altura do triângulo equilátero vai ser, ó, L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, essas formulazinha aqui, ó, me dá a altura do triângulo equilátero. Isso aqui, né, por que deu esse resultado? Só você chegar aqui do lado, ó, você tem raiz de 3 vezes, né, L ao quadrado. Vamos lá. Raiz quadrada, né, de 3 vezes L ao quadrado. Então, como aqui é a multiplicação, você vai separar aqui, ó, vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de L ao quadrado. E isso vai ser igual a raiz de 3 é a própria raiz de 3, não é exato, vezes. E a raiz de L ao quadrado, você vai cortar esse 2 com o índice da raiz, que é 2 aqui, que é quadrado. Sobrar o quê? L. Então, ficou aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura, a fórmula da altura do triângulo que é equilátero. Qual é a propriedade que eu estou usando aqui? Ó, né? É essa propriedade. Ó. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, ó, de um produto, ó, A vezes B, ó, A vezes B. Aí eu posso separar aqui, vai ficar assim, ó, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de quem? De B. Então eu posso separar, né? Se eu tenho um produto, eu separo nas raízes aqui. Ou seja, a raiz do produto é o produto das raízes. Só vale essa propriedade se aqui for multiplicação ou divisão. Tá? Se for mais ou menos, não pode. Então a altura do triângulo equilátero é L vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá? A altura. E a fórmula da área, essa fórmula, vem da definição. Olha. Área
de qualquer triângulo, né, é a base vezes a altura sobre 2. Então, se você substituir aqui, ó, quem é a base do triângulo? A base é L, ó, né? Então vai ser L vezes a altura. Olha quem é a altura. L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, né? Base vezes a altura sobre 2. Se você desenvolver aqui, né, vai ficar, ó, L vezes L vai ficar L ao quadrado, né, raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, né? Ó, L vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Não vai fazer L vezes 2, porque na verdade aqui é L sobre 1. Ó. Então ficou 1 vezes 2, L vezes L ao quadrado, L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3. Então ficou L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. E aí você está dividindo, ó, essa fração por essa. Ó. 2 é 2 sobre 1. E como é que a gente faz para dividir fração por fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficaria como? Repete a primeira, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso, tá? 2 sobre 1 vai ficar o quê? Ó? 1 sobre 2. E aí vai ficar, ó, L ao quadrado raiz de 3 vezes 1, dá L ao quadrado raiz de 3, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, que é a formulazinha que me dá a área, tá, do triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É isso, espero que você tenha entendido aí, tá? Memoriza só. Triângulo equilátero, os lados são todos iguais e os ângulos internos são todos iguais a 60. A altura do triângulo equilátero vai ser dada por L raiz de 3 sobre 2, L vezes a raiz de 3 sobre 2. E a área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.